Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader e também investidor no mercado de ações. Vamos começar o nosso estudo semanal, hoje 18 de dezembro, domingo. Vamos começar pelo índice Bovespa. Lembro que tudo que nós vermos aqui não é recomendação, é tão somente um estudo. O índice Bovespa, pessoal, observem que esse aqui é o gráfico semanal do índice. Na minha opinião, estamos dentro desse retângulo, ou seja, índice Bovespa lateralizado, congestionado, andando de lado, sem tendência. Bem, muita gente tem se perguntado, Leonel, o índice Bovespa inverteu a tendência? Ou seja, aquela enorme alta agora passa a ser uma baixa? Vejam, para que nós tenhamos, tecnicamente, uma inversão da tendência, os fundos deveriam ser cada fundo mais baixo do que o outro. Na minha opinião, nós temos os fundos na mesma linha. Tá? Fomos aqui na semana que passou até a região dos 58 mil pontos, até um pouquinho mais embaixo, né? Mas isso aqui, tecnicamente, pessoal, está no mesmo nível dos outros fundos. Então, isso reforça para mim a ideia de que nós estamos neste momento, até este momento, em congestão. Onde que nós encontramos o próximo suporte relevante no curto prazo? O próximo suporte relevante está neste fundo aqui, né, nessa região de 56.400 pontos. Por aqui mais ou menos, né? No gráfico semanal, a gente tem um suporte relevante lá naquela região, 56.400. Tá? E depois, aqui, ó, nesse topo anterior, região de 54.000, nesse topo aqui, agora pode comportar-se como também um suporte, ou seja, 54.900, 55.000 pontos. Né? Então aqui temos um suporte. Se perder essa região aqui, aí sim, aí o índice pode despencar até a região dos 50.000 pontos, que na minha opinião temos ali um suporte bem relevante. Tá? Mas antes disso temos suporte aqui e também temos suporte aqui neste ponto. Se o índice voltar a subir, onde é que temos resistência? Bom, nas médias móveis, né, pessoal? 60.000 pontos, 60.500 pontos, aqui nessa região. Depois 62.000 pontos, temos outra resistência. Depois, aqui nesse topo, também temos resistência em 63.000 pontos. Bem, como o índice Bovespa está congestionado, isso torna as operações de swing trading, aquelas operações que duram vários dias, elas ficam muito ruins. Por quê? Porque se o índice está sem tendência, todos os papéis do índice Bovespa, ou que tenham uma correlação muito alta com o índice, eles também, de uma certa forma, ficam ruins para operar no curto prazo, operações de swing. Então, nesse momento, eu estou líquido no mercado. Às vezes, a melhor estratégia é ficar líquido no mercado, somente observando o mercado. Isso é também uma estratégia. É o que eu estou fazendo neste momento. Vamos ver aqui o gráfico agora de Petrobras. Esse é o gráfico diário de Petrobras. Petrobras está abaixo de uma linha de tendência de baixa. Observem aqui. Petrobras fez aqui um novo fundo. Se voltar a subir, na minha opinião, encontra resistência em 15,28, depois 15,45 e depois tem uma resistência nesse topo aqui em 16,33. Se Petrobras voltar a cair, encontra suporte em 14,33 aqui nesse fundo e depois um suporte bem importante em 13,33, que foi esse fundo aqui.
Então, Petrobras para cima está cheio de resistência e para baixo tem esses suportes que eu tracei aqui. Vamos olhar o gráfico semanal. O gráfico semanal é mais usado para quem gosta de olhar o médio prazo, médio e longo prazo, operações de position, aquelas operações que quando você faz uma compra dura vários meses. Nesse gráfico, pessoal, tem que ficar de olho se Petrobras vai fazer isso aqui, ó. Onda 1, teste de topo, para depois cair, se perder esse fundo, fazer isso aqui. Tem que tomar cuidado porque não sabemos se vai fazer esse movimento ou se vai fazer este movimento. Onda 1, teste de fundo, para que nesse suporte faz um pivô para voltar a subir. Qual dos dois movimentos irá acontecer? A gente ainda não sabe, tem que ficar de olho aguardando aí os próximos candles para verificar isso, mas é importante ficar atento neste momento a essas configurações. E Vale, pessoal? Bem, aqui na tela está o gráfico semanal de Vale 5. Vejam que Vale deixou na semana retrasada um candle, uma estrela cadente, né? Shooting Star. Vejam que o candle seguinte, dessa semana que passou, confirma aquela estrela cadente e Vale ainda está no gráfico semanal longe da sua média de preços de 21 períodos, a linha vermelha. Ok? Tem espaço para cair mais? Tecnicamente tem. Se cair no gráfico semanal, na minha opinião, encontra um suporte aqui em R$ 22,00. Observem, eu não estou dizendo que vai cair, estou dizendo que se cair, existe uma probabilidade grande dessa queda parar aqui em R$ 22,00. Se continuar caindo, pode chegar até a sua média de preços, né? De 21 períodos em R$ 18,64. Tá? Isso no gráfico semanal. Não estou dizendo que vai cair, tá, pessoal? Estou dizendo que existe probabilidade de chegar até lá. Vejam, aqui é o gráfico diário de Vale. Observem que Vale, neste momento, está parada em uma região de suporte no gráfico diário. Aqui foi suporte, aqui foi suporte. É um suporte bem importante no curtíssimo prazo. Tem um gap aqui que pode ser fechado, ou seja, o ativo pode despencar para essa região de preços aqui em torno de R$ 23,00. Tá? E o suporte mais relevante é lá na região de R$ 22,00, o que coincide com aquele suporte que eu mencionava no gráfico semanal. Para cima, se Vale continuar subindo, se Vale subir, tem resistência em 25,52, depois a resistência principal naquele topo lá em R$ 28,00. Eu vou agora fazer um estudo rapidamente das siderúrgicas, das principais, começando por Usin 5 em região de suporte. Vejam que veio até o suporte, repicou e agora encontra resistência aqui na média móvel de 21 períodos, 4,13. Esse papel no gráfico semanal, observem que está em uma longa congestão. Dentro de congestão, a gente não compra nem vende, porque não tem tendência definida. Agora aqui na tela o gráfico de Goal 4, metalúrgica, Gerdau, esse é o gráfico diário. Eu dizia no vídeo da semana passada que tinha resistência aqui nesse ponto, na verdade o papel não tomou conhecimento, vendedores com força no ativo e despencou até encontrar um suporte onde? Na média móvel de 72 períodos aritmética, que eu costumo usar no meu setup, tá? Bem, aqui nesse ponto, pessoal, o que pode acontecer? O papel repicar. Repicar até onde? Bem, pode repicar até 5,50, onde no gráfico semanal ele tem ali, por onde passa ali a média, é onde no gráfico diário passa a média móvel de 21 períodos. Bom, mas o gráfico de 60 minutos pode nos dar aqui um outro indicativo de resistência.
aqui, ó, 5,20, podemos ter já uma resistência de igual 4. Então o papel pode vir até aqui, repicar até esse ponto, e aí tem que ficar atento. Bateu lá, ele vai cair para depois pivotear para cima e armar um pivô de alta no curto prazo, ou o papel vai bater lá, sentir a resistência, cair para fazer um novo fundo. Tem que ficar atento a este movimento. No curto prazo, esse papel passa a ter uma tendência de baixa. Quando é que ele vai inverter a tendência de baixa no curto prazo? Quando fizer isso aqui, tá? Sobe, sente a resistência, volta a cair, arma um pivô de alta e volta a subir, rompendo esse topinho aqui, tá? Se ocorrer esse movimento, se e somente se, aí sim o papel fica bonito novamente para compras. Na minha opinião, essa queda forte de Metalúrgica Gerdau nas últimas semanas é tão somente uma correção de preço. Se você tiver uma opinião diferente, eu respeito. Na minha, é tão somente isso no gráfico semanal, para quem olha um horizonte de tempo maior. Por quê? Vejam que o papel quase dobrou de preço em apenas 2 meses. É normal que agora viesse uma correção e uma correção mais forte. Tem muita gente que ganhou dinheiro, está embolsando esse dinheiro que ganhou com Goal 4. Vejam que a queda até poderia vir em 4,20, 4,19. Parou um pouquinho antes. Ok, pessoal? Então, no gráfico semanal, a tendência de alta, na minha opinião, ainda permanece até este momento. Gerdau. Gerdau é a mesma coisa, pessoal. Fez uma correção de preço até perto da média móvel 21 períodos no gráfico semanal. A tendência de alta no gráfico semanal continua. No gráfico diário, bem, aqui sim nós temos no curto prazo uma tendência de baixa. O ativo veio até essa região de suporte aqui, média móvel de 72 períodos, e agora tem que ficar atento se ele vai subir até uma região onde vai encontrar resistência, né? Aqui tem um ponto de resistência, nesse suporte aqui, onde era suporte antigamente, né? Ali em 12,16, se continuar subindo, a próxima resistência lá em 13, tem que ver se ele vai sentir a resistência para voltar a cair, ou se ele vai subir até a resistência, armar um pivô de alta para voltar a subir. Agora os bancos, aqui na tela Banco do Brasil BBAS3, veio até uma região de suporte, média móvel 72 períodos, subiu e encontra resistência aqui em R$ 27. Se continuar subindo, próxima resistência no gráfico diário, lá em R$ 29. Se voltar a cair, tem suporte relevante, na minha opinião, aqui em R$ 23, onde foi um fundo anterior. Vamos ver Itube, ação com maior peso no índice Bovespa. Itube abaixo de uma linha de tendência de baixa, abaixo das médias móveis. O gráfico de Itube está tecnicamente muito ruim para quem gosta somente de comprar. Na verdade, é um gráfico bom para quem utilizou, para quem se posicionou vendendo, né? Agora, para quem pensa em compras, o gráfico está ruim. Vejam que está fazendo fundos, cada vez mais fundos. Observem aqui, fundo, fundo, e fez um novo fundo. Se voltar a subir, encontra resistência, na minha opinião, em 34,16, depois 34,41, depois R$ 36. Neste momento está em região de suporte. Isso aqui é um suporte porque aqui tivemos um fundo anterior. Vamos ver BBDC4, Bradesco. Também situação muito parecida. Fundos, cada vez mais fundos. Se voltar a subir, encontra resistência aqui em 28,76, depois encontra resistência em 29,78. Pertinho dos R$ 30, tem outra resistência bem relevante. Tá ok, pessoal? Para finalizarmos, vamos ver um pedido da Lucimara, Rumo 3. Aqui na tela o gráfico diário de Rumo 3,
observem que rumo está neste momento em congestão. Tá? Se voltar a subir, qual é a próxima resistência? Média móvel de 72 períodos, na minha opinião, em 6,35. E depois, mais em cima, 6,60, onde tivemos um topo anterior. Se voltar a cair, lá na região de R$ 5,20, temos um suporte. Neste momento, andando de lado, congestionada, de uma forma perigosa, porque está abaixo das médias móveis e abaixo de uma linha de tendência de baixa. Tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Por hoje era isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Uma ótima semana a todos.